Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida Rádio Catedral, FM 106.7. Este que é um programa que vai ao ar em todos os domingos, das 14 às 15 horas. No domingo passado, nós não tivemos o programa, e como eu havia informado, foi por conta da transmissão da Rádio Catedral do Retiro Rio de Água Viva. Então, hoje estamos voltando com um tema muito importante e até complementar ao programa anterior. Hoje abordaremos sobre os principais transtornos neuropsicológicos. Então, se você tiver alguma curiosidade, alguma contribuição a fazer, entrar em contato aqui pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br, que estamos ligadinhos para atender e ajudar você na sua participação. Para este tema tão importante, a convidada, ela é psicóloga clínica, ela é também neuropsicóloga, é paroquiana da Santo Afonso, na Tijuca, participa do grupo dos psicólogos que são católicos da nossa Arquidiocese do Rio, e ela que é a doutora Ana Maria Faria. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes. Como a Sônia me apresentou, a doutora Sônia me apresentou, eu sou Ana Maria Faria, né? Sou da Paróquia Santo Afonso, sou psicóloga clínica, jurídica, né? Neuropsicóloga e perita da Justiça. Então eu estou aqui para colaborar um pouquinho, né, com o programa e transmitir um pouco das informações sobre esse tema que vem ganhando, digamos, muito mais margem, né, na sociedade, muitas pessoas buscando a avaliação para poder se compreender e se entender melhor. Meu CRP é 19.140. Olha, que eu já ia pedir, mas ela está ligada, afinal é neuropsicóloga, então já ia pedir o CRP. E também ela não menciona, mas eu vou complementar a apresentação dela. Ela é palestrante de instituições, de escolas, de organizações, de paróquias. É só convidar ela. No final do programa ela vai passar o contato e as mídias sociais, e também é escritora. Ela esqueceu também de mencionar, ela que escreve sobre logoterapia, e ela que esqueceu de mencionar também, porque ela é especialista em logoterapia também. Então, atende em consultório particular, aqui pertinho da rádio, atende no bairro da Tijuca e também atende online. Olha quanta coisa ela não mencionou. Então, no final do programa, ela dará todos os contatos. Voltando aqui ao que é principal tema: principais transtornos neuropsicológicos. Muitas vezes nos chega, eu não sou neuropsicóloga, mas sou psicóloga clínica, e aí nos chegam pacientes já buscando ou já se rotulando, que é mais comum, como sou TDAH, ou tenho autismo, sou autista, e precisamos acolher aquela que vem de uma ansiedade do saber, de querer saber mais sobre si, acolhermos, mas no processo psicoterapêutico nós fazemos encaminhamento. Então eu tenho a sorte de trabalhar, a honra de trabalhar no mesmo espaço que a doutora Ana Maria Faria, que é neuropsicóloga. Então vocês já imaginam, né? Eu
eu faço o devido encaminhamento para a neuropsicologia, que é a doutora Ana Maria. E, doutora Ana, o que é avaliação, uma avaliação neuropsicológica? É um processo, né, clínico especializado que utiliza testes padronizados, entrevistas, né, observação clínica, para mapear o funcionamento cognitivo, emocional e comportamental, né, de um indivíduo, investigando relações entre o cérebro e o comportamento, né? E aí assim a gente consegue compreender a pessoa como um todo, né, para poder dar aí uma hipótese diagnóstica do que ele veio buscar. Sim, muitas das vezes chegam encaminhado por profissionais como eu, que não são neuropsicólogos, mas são psicólogos e pela nossa análise clínica inferimos que precisamos de uma, eu diria, uma análise das funções cognitivas, seja a atenção, seja a memória, seja o raciocínio, distúrbios, né? Neurológicos e até psiquiátricos. Então, muitas das vezes, chega a doutora, pacientes encaminhados por profissionais da área da psicologia, como eu, e da psiquiatria também. Da psiquiatria, da neurologia. E o que então, mais? Cada vez mais tem chegado realmente a demanda desses profissionais para que a gente ajude, né, até para que eles sejam realmente muito mais assertivos ali no diagnóstico deles, porque eu sou neuropsicóloga, a base é a psicologia, né? Então eu não dou, né, um diagnóstico, então é uma hipótese diagnóstica. Então após todo o processo, né, eles retornam ao médico que fez esse encaminhamento para que seja realmente fechado, né, ali o quadro clínico da pessoa. Então está cada vez mais comum realmente vir via, né, tanto o médico psiquiatra quanto o médico neurologista, quanto os próprios colegas, né, da área da saúde, bem como, né, realmente da nossa categoria da psicologia. Certo. E há outras categorias, há outras áreas que fazem encaminhamento. Eu estou pensando aqui na enfermagem, no médico ortopedista, enfim. Não, eu basicamente já recebi encaminhamentos, fora esses especialistas citados, da área da cardiologia, da área da fonoaudiologia. Mas, assim, de outras áreas, né, fora esses 5, sim, não é comum. Não é comum. Uma curiosidade. Uma avaliação para identificar um transtorno neuropsicológico pode ser feita online, de forma virtual, que eu sei que a doutora atende, também como psicóloga clínica, atende virtualmente até estrangeiros, né? Mas e a avaliação neuropsicológica? Pode ser feita online? Sim, né? Hoje em dia a gente já tem, né, vários instrumentos que possibilitam, né, esse tipo de avaliação. Ela ainda não tem, digamos assim, todo o arcabouço que é presencial, porque muitos instrumentos ainda precisam ser criados, né, elaborados, e aí a gente está nesse processo. Acho que desde 2020 para cá foi vendo-se cada vez mais a necessidade de a gente ter outros instrumentos que não presenciais para estar avaliando, né, e dando ali um retorno para quem realmente não está conseguindo o acesso direto a um profissional dessa área. Então, sim, pode ser realizada, né, da forma que a gente pode dizer, não vai dar um QI preciso, não é que o resultado, né, encontrado nessa avaliação seja errado, né? Mas sim o QI ele acaba não sendo preciso porque a gente ainda não tem instrumentos realmente virtuais, né, online, para que a gente possa aferir. Mas a gente consegue ter uma média, né, digamos assim, que a gente sempre tira por base aí, o QI antes de qualquer, né, digamos, encaminhamento no sentido de se é transtorno de ansiedade ou se é depressão, né, a gente avalia a parte cognitiva, então a gente consegue mais ou menos mensurar se é superior, médio superior, e não especificar, o QI é 125, por exemplo, né? Então,
Mas a gente já tem instrumentos e tem se observado cada vez mais a elaboração, né, de vários instrumentos para que a gente possa dar conta cada vez mais, né, nesse aspecto. Sim, é muito bom saber que nossos ouvintes retenham esta informação. Veja que da pandemia Covid para cá muita coisa mudou. Então, até uma avaliação neuropsicológica, que antes de 2020 era somente presencial, hoje há a possibilidade de fazê-la de forma remota. Então, muitos pacientes ou potenciais pacientes ou familiares que estão nos ouvindo agora, que não tenham um acesso ao profissional próximo do seu local de moradia e queira fazer a avaliação de forma remota, já temos essa informação segura. É possível, sim. Que bom que desta possibilidade. A tecnologia, ela veio para somar, né? Só não deve ser a principal forma de relacionamento humano, né? Senão nos distancia. E somos humanos, não somos máquina. Mas que bom que a tecnologia nos possibilita essa aproximação científica. E, doutora Ana Maria, o que é, afinal, um transtorno neuropsicológico? Então, um transtorno neuropsicológico, ele acaba por afetar, né, tanto a parte justamente cognitiva, né, quanto comportamental da pessoa. Então, a gente observa que muitas patologias, muitos transtornos, eles impactam, né, no funcionamento cognitivo. E aí, isso, né, fica evidenciado em muitas questões como a gente tem relacionadas à ansiedade, à depressão, até ao aspecto borderline, ou a questões, né, que a gente possa ter aí de um traumatismo crânioencefálico, ou até mesmo demências. Então, assim, o transtorno neuropsicológico, ele acaba abrangendo de uma forma geral várias patologias em que a gente precisa ver como é que o funcionamento efetivo da pessoa na parte cognitiva se dá, né? Como é que fica, digamos assim, o casamento entre cognição e emoção, digamos assim. E quais as diferenças, doutora Ana, entre neuropsicologia, neurologia e psiquiatria? Então, a neuropsicologia, né, ela trata justamente do funcionamento cognitivo e do comportamento, né? Esse é o foco dela. Então, ela costuma olhar para o cérebro para saber como é que ele funciona na prática. E aí ela avalia e intervém na memória, na atenção, na linguagem, na inteligência, nas funções executivas, nas emoções, no comportamento, né? Então, aí como é que é feito na prática? É justamente através, né, da própria avaliação, que é um processo, né, a qual a gente tem a questão das observações clínicas, tem os questionários, né, tem os testes, tem as entrevistas, e que a gente então participa ali para dar um feedback ao final dessa avaliação. A gente também, quanto à neuropsicologia, ela também trabalha com a reabilitação cognitiva, né, digamos, pessoas que tiveram perdas cognitivas, algum comprometimento cognitivo, algum traumatismo crânioencefálico, né, AVCs. Então, ela busca justamente recuperar essa condição, né? E aí faz também acompanhamento com pessoas, né, com autismo, com hiperatividade, né, dificuldades de aprendizagem, bem como realmente fazer o acompanhamento regular ali também de quem teve o AVC e demências. Então, é o profissional, né, da psicologia, com a especialização em neuropsicologia, que faz esse trabalho. E aí, lembrando que a gente não prescreve medicamentos, né? Já o neurologista, o foco dele é tratar de doenças do sistema nervoso, né? O cérebro, a medula, os nervos. Ele olha para a estrutura e para o funcionamento biológico do cérebro. Lesões, alterações elétricas, né? Degenerações que possam acontecer. Então,
ele vai diagnosticar e vai tratar AVC, epilepsia, né, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, esclerose múltipla, né, cefaleias, né, tumores cerebrais. E aí o que ele faz na prática, né, são os exames clínicos, ele solicita exames de imagem, faz eletroencefalograma, né, e aí o médico neurologista, sim, né, responsável por essa área, ele prescreve medicações quando necessário. O psiquiatra, né, a psiquiatria, ela trata dos transtornos mentais que se manifestam no pensamento, na emoção e no comportamento. Então ele olha para os sintomas psíquicos e comportamentais, tratando a depressão, a ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, TDAH, transtornos de personalidade. E aí o que ele faz na prática, né? Então, assim, é uma avaliação clínica sobre esse funcionamento mental e comportamental a partir da biologia e da clínica, né? Então, ele dá um diagnóstico ali psiquiátrico e faz, quando necessário, um manejo medicamentoso, né? Essas são, assim, digamos assim, a competência de cada um. De uma forma rápida, a gente pode dizer que a neuropsicologia trabalha a cognição e o comportamento, e o neurologista as doenças neurológicas, e a psiquiatria os transtornos mentais, né? Podem trabalhar juntas? Sim, né? Em muitos casos vem se trabalhando juntas. Perfeita colocação, muito esclarecedora, doutora. Eu não tinha dúvidas e, de uma forma muito simples, passar esse conhecimento científico que é tão importante a todos nós. Voltando aqui agora ao segundo bloco do programa Viver Bem, gente, nesse domingo abençoado, maravilhoso, e abordando um tema: principais transtornos neuropsicológicos. Eu quero lembrar que o nosso programa fica gravado no canal do YouTube da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Se você está no seu almoço, muitos me falam isso: puxa, estou almoçando, aí eu tenho que pagar a conta, isso aí eu tenho que desligar ali o radinho, ou o app, o celular, enfim, estou com a família, não consigo, como é que eu faço para reaver? Entra no canal do YouTube, acessa o canal do YouTube da nossa querida Rádio Catedral. E se você também tiver participações, dúvidas, precisar de algum esclarecimento ou até sugerir um profissional que possamos convidar, é só escrever para o viverbem@radiocatedral.com.br. Esse é o nosso e-mail e fique à vontade para colaborar. Eu, Sônia Nascimento, sou psicóloga clínica, sou especialista em logoterapia também, como a doutora convidada de hoje, que é a doutora Ana Maria Faria, ela que é paroquiana da Igreja Santo Afonso da Tijuca, participa do nosso grupo dos psicólogos católicos, tem consultório particular aqui pertinho da rádio, mas também atende online. Voltando às perguntas. Doutora Ana Maria, afinal, quais são os principais transtornos neuropsicológicos, ou até aqueles mais apresentáveis, mais que estão mais em voga, em torno, atualmente? Sim, então assim, eu vou até retomar, né, quais são os transtornos assim, neuropsicológicos e falar sobre os mais atuais. Então, assim, retomando, né, que os transtornos neuropsicológicos, eles são condições, né, que afetam o funcionamento cerebral, resultando em déficits nas funções cognitivas. Memória, atenção, linguagem, né, e a própria função executiva. Também afetam o funcionamento, né, emocional e comportamental. Então, assim, né, os transtornos que mais, né, se tornam comuns, né, são o transtorno de ansiedade, de déficit de atenção na hiperatividade, o transtorno do espectro autista,
a demência, né, a doença de Alzheimer, os transtornos depressivos, os transtornos de personalidade, como o borderline antissocial, o borderline até mais recorrente até nos últimos tempos, acidente vascular cerebral, né, lesões cerebrais também traumáticas, transtornos de aprendizagem, transtorno obsessivo-compulsivo, né, esquizofrenia e alguns transtornos psicóticos também. Então, assim, esses são, de fato, os que acabam chegando mais comumente, né? E aí, muitas perguntas, né, fazem com que a gente identifique com mais clareza, digamos assim, os diferentes tipos de transtornos, porque tudo vai depender do contexto, né, que ele se encontra, como uma consulta clínica, né, uma pesquisa, a gente vai ter que aprofundar em cada uma dessas questões, o que é crucial aí para uma hipótese diagnóstica mais precisa e um planejamento, né, de tratamento realmente mais adequado a cada caso. Entendo. É muito comum mesmo ouvir, eu não atendo criança, mas atendo adultos que são mamães, papais, e muito comum ouvir uma fala de um psicodiagnóstico que a mãe tenha recebido, ou que uma amiga da mãe fale, olha, leve o seu filho para uma avaliação, porque para mim ele tem TDAH, ou isso é uma expressão do autismo. Então, doutora, o que a doutora vem trazendo nos ajuda também a ajudar, né? Por quê? Não é uma sentença o que uma amiga ou uma professora diz, olha, seu filho tem todos os sintomas de autismo, e a mãe chega na sessão angustiada, meu filho é autista, mas de onde? Aí vamos investigar. Foi a professora que pediu, então orientou que encaminha um profissional neuropsicólogo ou neuropsicóloga. Essa é a orientação devida. Por quê? Parece-me, doutora, que virou moda. Qualquer criança é criança. Criança corre, eu vejo meus netinhos, né, um com a personalidade ou possivelmente temperamento diferente do outro. Ou seja, lembrarmos que somos pessoas distintas. E as crianças, elas precisam ser crianças. E não necessariamente uma criança mais rebelde, que corre muito, é autista ou tem TDAH. As expressões, né, acabam, digamos assim, as pessoas não podem mais se expressar como são, porque aí acabam sendo rotuladas, né? Se é uma pessoa mais agitada, automaticamente já dizem que é TDAH, né? Se tem alguns estereótipos, e aí já vira autista, né? Se tem alguma leve dificuldade de aprendizagem, já vai dizer que é disléxico. Então, assim, as pessoas estão vestindo, né, algumas roupas justamente porque fica tão, ao mesmo tempo que a própria, né, digamos assim, a informação se tornou muito mais acessível, e aí tem o seu lado positivo, por outro lado também todo mundo vai realmente ali no Google e se autodiagnostica, ou, né, as pessoas realmente vão dando esse diagnóstico para o outro. Na escola, né, o mais indicado seria, se, né, o professor que realmente, né, a escola lá é o grande centro, né, de informações para todo profissional, tanto para o pediatra quanto, né, para o psicólogo, para o neuropsicólogo, o mais adequado seria encaminhar para a pediatra, né, que atende, para o neuropediatra que atende a criança, que aí ele vai ter um olhar mais preciso de maior acompanhamento. Instruir, né, a mãe ali com mais cuidado, né, se há realmente ou não, né, alguma percepção, e fazer o devido encaminhamento também, se necessário. O neuropsicólogo precisa de encaminhamento? Né? Não necessariamente. A não ser, lógico, que seja via plano de saúde que pede encaminhamento médico. Mas qualquer pessoa, né, que queira fazer a avaliação, a princípio ela pode chegar e solicitar.
Mas aí eu falo desse encaminhamento justamente porque toda criança é acompanhada, né, por um pediatra que vem cuidando dela ao longo ali de anos. Então é sempre interessante ouvir esse profissional que está ali no cuidado mais direto há muito mais tempo. Né? Verdade, e é bem esclarecedor isso que a doutora pontua. Como o TD, já que falamos sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também é identificado em nossos consultórios e de uma forma muito interessante, nós psicólogos já conseguimos identificar em adultos que não foram tratados de forma adequada quando na infância, mas que já apresentavam algumas expressões, alguns sintomas. Então a pergunta, doutora Ana, é como o TDAH pode afetar a vida acadêmica e profissional de um adulto, mesmo quando não foi diagnosticado na infância? Então, na vida acadêmica, né, até mesmo adultos inteligentes e dedicados podem ter dificuldade de manter a atenção prolongada, especialmente em leituras longas, aulas expositivas ou estudos teóricos. Então, assim, um adulto inteligente que seja dedicado também pode apresentar essa dificuldade de estar mantendo ali a atenção dele por um tempo maior, né, do que é comum. A procrastinação crônica também pode ocorrer, né? Sabe que precisa ser feito alguma coisa, mas não consegue dar início a isso. A desorganização com prazos, com materiais, com calendário e planejamento. Um desempenho inconsistente, ou seja, vai muito bem em algumas tarefas, mas em outras vai muito mal, né? E não consegue entender ali qual é o motivo. A sensação de estudar mais e render menos, né, que os demais colegas. Um histórico de troca de cursos, trancamento, né, atrasos na formação acadêmica. Muitos acabam vendo a vida inteira que são preguiçosos, que são dispersos, ou que não se esforçam o suficiente, quando na verdade há uma condição neurobiológica que impacta na vida, né, de cada um. Na vida profissional, no trabalho, o impacto costuma aparecer como uma dificuldade em cumprir prazos, mesmo sabendo da importância, né, deles. Problemas com gestão do tempo e priorização de tarefas, esquecimentos frequentes, até mesmo de reuniões, de combinados, né, de e-mails, dificuldade com tarefas repetitivas ou muito burocráticas, uma impulsividade, um falar sem pensar, né, mudar de emprego com frequência, assumir compromissos demais, uma sensação constante de um potencial não aproveitado. Isso pode levar a um currículo instável, conflitos, né, no ambiente de trabalho e uma frustração profissional. O impacto emocional também, o impacto emocional é também um efeito invisível, né? Que aí aparentemente não existe, mas que ele impacta muito. Então, assim, quando é que o TDAH passa despercebido? A pessoa ela costuma desenvolver uma baixa estima. Tipo, tem algo errado comigo. Né? Ela já coloca essa crença para ela. A ansiedade e a depressão ela também são muito comuns como consequências secundárias ao TDAH. Há um cansaço mental crônico de estar sempre se esforçando em dobro para chegar à metade, né, digamos assim. E aí, por que será que o diagnóstico só vem na vida adulta? Porque muitas pessoas tinham assim, um bom rendimento escolar, apesar do sofrimento. A gente não sabe, é aquela velha máxima de, né, cada um só sabe, né, realmente do outro quando calça, digamos ali, os seus calçados, né? Então, assim, ele está aparentando um bom rendimento, só que a gente não sabe o custo disso. E outros foram compensando aí com inteligência, com criatividade e com esforço excessivo, justamente para estar mantendo esse bom rendimento. Ou também cresceram em ambientes muito estruturados e quando essa estrutura some, né, faculdade, trabalho, aí o TDAH fica evidente. Quando somos menores, né, os responsáveis estão ali, o pai, a mãe em cima, né? Senta para estudar, fazendo com que a gente crie uma rotina. E à medida que a gente ganha autonomia, né, e aí a pessoa se perde porque não tem justamente aquela pessoa ali que ajude, né, digamos assim, a controlar tais comportamentos. Mas a parte importante de tudo isso é que é a saída, né? Mesmo quando o diagnóstico ele vem tarde,
a gente consegue dar conta disso. Com tratamento, pode ser com medicação, com psicoterapia, com estratégias de organização. E é necessário entender que o TDAH ele muda a narrativa interna, né? Não é uma falha de caráter, é só, né, uma forma diferenciada de percepção. E é possível reorganizar a vida acadêmica e profissional com menos culpa e com mais estratégia. Certo. Quando a doutora diz pode ser com medicação, é importante sim que esta pessoa que reconheça ou que tenha identificado, seja por um laudo neuropsicológico, ela possa, na fase adulta, buscar-se conversar com um profissional da psiquiatria, da neurologia, porque compete a ela, como adulta, ter essa responsabilidade para melhorar significativamente suas dispersões, sua gestão de tempo, seu foco naquilo, seja na vida acadêmica, seja na vida profissional, porque nós psicólogos, na escuta terapêutica, quando o paciente diz que ele não consegue, por exemplo, muito comum no consultório falar, eu tenho procrastinação, eu procrastino. Já como psicóloga clínica, não como neuropsicóloga, mas a gente conversa com profissionais, aprende, busca, mas já nos acende um alerta de ficar atento para investigar. A palavra certa é investigar. Nós, psicólogos, analisamos o que o paciente traz, mas precisamos ser responsáveis por investigar alguns sintomas que ele traz, ele verbaliza, né? Na logoterapia temos algumas aplicações também de testes, de dinâmicas, que podem nos respaldar a um encaminhamento devido. Porque impulsividade, procrastinação, desorganização, por exemplo, comprometem o desempenho acadêmico e profissional. E quando esse paciente buscam profissionais competentes, ele muitas das vezes associa a ordem, né, o psicofármaco, e tudo se resolve, eu diria, numa boa. Né? Então, gente, eu deixo essa dica aqui e, claro, complementando toda a brilhante informação da doutora Ana Maria Faria. Voltando aqui ao terceiro e último bloco do programa Viver Bem, que é o programa de Psicologia e Espiritualidade, e que muitos perguntam, somente psicólogos podem contribuir? Não, gente. Podem indicar, se você que está nos ouvindo agora tem um profissional, tem alguém, seja da área de saúde, seja até estudante de psicologia, já trouxemos aqui, podem indicar através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Então, frequentemente eu recebo esta pergunta de ouvintes, de pacientes que passam por mim na clínica, de visitantes da clínica em que eu trabalho, né, que sou a responsável, perguntando, eu tenho uma pessoa tão bacana que deu uma palestra na minha paróquia, eu queria tanto que a senhora pudesse levá-la ao programa Viver Bem, e fique à vontade de entrar em contato com a gente. Hoje o tema é principais transtornos neuropsicológicos, e para responder sobre e para abrilhantar, responder e propor reflexões sobre o tema, esclarecendo,
Estamos aqui com a psicóloga clínica, que é neuropsicóloga, que é a doutora Ana Maria Faria, da paróquia Santo Afonso. Ela que é ministra da Eucaristia, é isso, doutora? Ministra da Eucaristia, sim. Ela é escritora, palestrante, professora. Ah, eu sou fã. Sou fã da doutora Ana Maria, que a conheço mais de perto, trabalhamos também juntas num espaço. E as perguntas que chegam, olha, tem essa ouvinte aqui, ela é uma ouvinte frequente, ela é Jane Tristão, de Padre Miguel. Ela pergunta, doutora Ana, quais são os sinais de que uma criança precisa de uma avaliação neuropsicológica? Boa! Então, né, quais são os sinais? Primeiro tem que ter um retorno, eu acho, bem interessante também da escola, né? Porque muitas vezes a escola sinaliza algumas coisas ou não sinaliza, né? Porque muitas vezes o comportamento às vezes aparece dentro do contexto escolar ou dentro do contexto domiciliar, né? Ou em ambos os contextos, né? E aí, como esses dois ambientes é onde a criança passa mais tempo, então é muito mais, de fato, interessante que ela esteja ali inserida nesse contexto e seja observado se o que aparece em um também replica no outro, né? Então, assim, a gente tem muitas questões de dificuldades, digamos, escolares, né? Que muitas vezes as crianças apresentam. E aí, a dificuldade escolar comum, ela é diferente de um transtorno, né? Se a criança está apresentando ali dificuldades escolares, se a criança apresenta comportamentos, né, atípicos, né, ou comportamentos que chamem de fato a atenção, que não sejam comuns, né, digamos assim, entre aspas, coloquemos assim as aspas, é interessante que de fato, assim, se tem um atraso, né, ali tanto na questão cognitiva, quanto muitas vezes também na questão motora. Então, também é interessante que, de fato, fique atento e busque, sim, então, a ajuda, né, de um profissional que seja ali adequado a cada caso. Se a criança apresenta uma dificuldade aí, ou um atraso, né, psicomotor, a gente já tem aí, na psicomotricistas, agora a gente já tem até uma faculdade específica, né, da psicomotricidade, agora se tornou, de fato, não mais uma pós, mas uma graduação. Então, a gente tem para estar investigando, e a gente tem a questão das habilidades escolares ou das dificuldades escolares que as crianças apresentam, para observar se é uma dificuldade comum, né, ou se é de fato algo a mais, né, ou tipo um transtorno. Então, porque há diferença, né, e muitas vezes, hoje em dia, como tudo se torna patológico, digamos assim, acaba que uma dificuldade que é comum, né, de uma criança, que é situacional, ela acaba sendo vista como se fosse já uma dificuldade específica ali da aprendizagem, né? Seja uma dislexia, seja uma descalculia, e aí tudo se transforma, né? Ganha uma magnitude quando na verdade não tem, né? Todos somos indivíduos únicos e cada um também tem um tempo. A gente precisa respeitar esse tempo. E tem a expressão da sua própria existência, como uns são mais dinâmicos e outros mais morosos. Uns falam mais rápidos, outros mais lentos. Tudo isso, gente, fala da nossa unicidade. Não estamos falando de quem é melhor ou pior. Todos somos iguais, filhos de Deus. Mas cada um, dependendo das circunstâncias, meio ambiente que vivemos, vamos desenvolvendo habilidades e formas de nos expressarmos no mundo. Isso vai compor a nossa personalidade, vai compor quem somos na vida, porque somos seres únicos e irrepetíveis, como a doutora Ana colocou. E falando em criança, como diferenciar uma dificuldade escolar comum
de um transtorno específico de aprendizagem, doutora? Então, a gente, né, consegue de fato observar o seguinte, né, numa dificuldade, digamos, comum, né, a criança é em determinados contextos escolares que isso aparece, né, é algo temporário também, é temporário e é contextual. Então, mudou de escola, mudou de professor, ou de metodologia, ou teve lacunas no próprio ensino, ou está passando por questões emocionais, ansiedade, luto, estresse, porque isso também são outras, né, possibilidades de procura para uma avaliação, quando a gente percebe que a criança está ansiosa, né? Quando a gente percebe que a criança está muito quietinha, né? Porque hoje em dia também é comum a depressão infantil. Então, essas também são possibilidades de busca, né, da forma para ser avaliado. Então, quando a dificuldade realmente é comum, escolar é comum, ela realmente mudou de escola, ela teve essas lacunas, ela está passando por questões, ela não teve estímulo adequado, ou ela estuda pouco, ou não tem uma rotina, né? Então isso acaba sendo algo ali contextual e temporário, né? E aí se manifesta de que forma? Em dificuldades em várias matérias ao mesmo tempo, né? Evolução, quando recebe reforço, acontece, explicações diferentes, ou tendo mais tempo, a criança vai evoluindo. Então a gente vê que o desempenho melhora com mudanças tanto no ambiente, né, escolar quanto familiar. Ou seja, ela não tem um padrão fixo de erro. E, de uma forma resumida, a gente pode dizer que a criança aprende, mas no ritmo esperado depois do apoio, né? Já a questão, né, de um transtorno que seja específico aí de aprendizagem é uma condição neurobiológica que é persistente, que afeta áreas específicas, mesmo com o ensino adequado. Então aí a gente tem os mais conhecidos, que realmente que são, né, a dislexia, que é a dificuldade na leitura, a descalculia na matemática, e a disgrafia, né, que é um transtorno da expressão escrita. E aí como é que costuma se manifestar? São dificuldades persistentes e específicas, né? Só leitura, só matemática. O problema permanece, apesar do reforço, das explicações, do esforço. Há um histórico desde os primeiros anos escolares, né, dessas dificuldades, erros repetitivos e previsíveis, trocar letra, inverter número, né? Inteligência dentro ou acima da média, o impacto na autoestima, porque muitas vezes a criança ela já vai assimilando, né? Eu não consigo, eu sou burro, né? Então, assim, em resumo, não é uma falta de esforço, de ensino, às vezes, ou de interesse, né? Mas simplesmente porque há uma dificuldade ali neurobiológica que impacta. Então, se a gente for colocar ali como se fosse, né, fazer um contraponto entre as duas, a dificuldade comum ela é temporária e no transtorno de aprendizagem ela é persistente. A dificuldade comum afeta várias áreas. No transtorno de aprendizagem são áreas específicas. Na comum melhora com esforço. No transtorno de aprendizagem há pouca melhora mesmo com reforço tradicional. Na dificuldade comum ela é ligada ao contexto. No transtorno de aprendizagem a origem é neurobiológica. Na dificuldade comum não tem um padrão fixo. E no transtorno de aprendizagem a gente tem erros repetitivos e consistentes. Então, quando é que é importante investigar melhor, né? Quando a dificuldade ela dura mais de 6 meses, quando há defasagem importante em relação aos colegas, a criança estuda, se esforça, mas não progride, surgem sinais de sofrimento emocional, professores já tentaram várias estratégias sem sucesso, então uma avaliação costuma realmente, né, de criança costuma envolver um psicopedagogo, um psicólogo, um fonoaudiólogo, vai dependendo aí de cada caso, né, além do profissional da neuropsicologia. E um ponto importante é que ter um transtorno de aprendizagem também não define inteligência nem o potencial. Com o diagnóstico correto e intervenções adequadas, o desenvolvimento acontece, só que por caminhos diferentes. Muito explicativo, esclarecedor, perfeito. E toda criança com dificuldade de aprendizagem precisa de um diagnóstico clínico? Não necessariamente, né? Conforme diz, a gente tem que ver o contexto em que isso acontece, né? E se demais questões, até do entorno familiar ou da própria ambiência na escola, elas vão impactar. Não, digamos uma criança que sofra bullying na escola,
né, ela vai ter ali, possivelmente também, conforme isso, o rendimento dela abaixo. Porque muitas vezes também, até se a criança ela é muito, digamos, inteligente e se destaca, ela vai sofrer por isso, né? Então, assim, para que não sofra, ela vai querer ficar dentro da média. Então, fica inibido ali o próprio potencial da criança. Dentro do ambiente ali familiar, se não há realmente uma rotina, se não há um apoio, um suporte, seja diante da dificuldade para estou presente, estou aqui, né? Para que aquilo aconteça. Ou se algo aconteceu e aí não está nem se percebendo, né, o quanto que impactou dentro de cada criança, muitas vezes questões, né, como eu tinha mencionado, a questão do luto, ou muitas vezes conflitos familiares. Sim. Né, eles impactam de uma forma em que a criança realmente ela parece que tem TDAH. Né? Tem uma expressão, digamos, na vida como se TDAH fosse sem ser. Então, assim, por isso que o principal é a escuta. Né? Seja da escola, né, para entender o que está acontecendo, seja de fato também, né, daquele profissional que chega, que é encaminhado, um psicólogo, né, para entender aí qual é a dinâmica do que em primeiro momento acontece com a criança. Eu acho que sempre a gente precisa olhar para o todo, né, e não de fato já criar demandas patológicas de uma forma geral, seja nas crianças ou até mesmo nos adultos. Sim. Nas demências, doutora Ana, por que a memória recente costuma ser mais afetada do que a memória antiga ou retrógrada? Então, em muitas demências, né, realmente a memória antiga, né, por uma combinação aí, né, de fatores anatômicos e funcionais, digamos, ela acaba ficando mais preservada. Né? E as primeiras memórias, realmente elas são primeiras a desaparecer, por quê? Porque para guardar algo novo, o cérebro ele depende muito do hipocampo, das estruturas, né, e do lobo temporal medial. E essas regiões elas são particularmente vulneráveis, né, em várias demências, especialmente no Alzheimer. Então, por quê? Porque ela acumula cedo proteínas patológicas. E aí isso vai fazendo com que, de fato, não consiga armazenar novas informações, né? E fixar informações novas, mesmo que ela ainda se lembre do passado distante. E aí, por que isso acontece? Justamente, por que consegue lembrar, né, do passado distante e não do presente? Porque as memórias antigas, elas já estão consolidadas. Né? Então, digamos assim, elas deixam de depender tanto do hipocampo e passam a ficar distribuídas em várias áreas do cérebro. Porque justamente elas já se consolidaram. É como se a gente tivesse no cérebro um backup natural. Né? Porque ela já foi realmente ali consolidada em vários lugares. E aí é por isso que essas lembranças antigas resistem mais tempo à degeneração inicial. Agora, criar uma memória nova, ela envolve atenção, ela envolve codificação, consolidação, recuperação. Então, lembrar algo antigo costuma exigir menos etapas, né? Porque a gente só vai lá na recuperação. Né? E a nova a gente tem que fazer todo esse processo de estar atento, né? De estar codificando, de estar consolidando. Então, por isso que realmente ela acaba sofrendo mais. Então, as demências, elas afetam a atenção, as funções executivas precocemente, né? E a memória recente acaba sofrendo justamente por isso muito mais dificuldades. Olha, tem muita coisa boa para se aprender, para refletirmos sobre esse tema dos transtornos neuropsicológicos. Mas, como eu sempre digo, tudo que é bom acaba durando pouco, não é isso? Mas lembrando que domingo que vem tem mais programa Viver Bem. Hoje encerramos mais um programa Viver Bem, cujo tema foi Principais Transtornos Neuropsicológicos, e eu convido a doutora Ana Maria a deixar uma mensagem aos nossos ouvintes, deixar os seus contatos e agradeço em nome de toda a equipe técnica e direção da Rádio Catedral a sua brilhante participação, doutora Ana. Muito obrigada, doutora Sônia, né, por essa oportunidade de estar aqui colaborando, né, com a Rádio Catedral, colaborando com o programa Viver Bem. Eu acho que o que fica, né, justamente, que eu quero deixar como mensagem, né, sobre essa temática,
é que os transtornos neuropsicológicos, eles não definem quem a pessoa é, né? Eles não definem limites. Eles são apenas histórias únicas, apenas representam desafios no caminho. Então, com acolhimento, com amor e com apoio, cada pessoa pode florescer no seu próprio tempo. E é importante a gente dizer que ninguém está sozinho. E seus contatos? Então, né, o meu telefone é 21 99572 8410 e o meu Instagram é @AnaFariaNeuro. Então, Neuropsi, então é só procurar, né, por mim nas redes sociais ou entrar em contato conforme a necessidade. Muito obrigado pela oportunidade. E essa oportunidade que seja repetida muitas e muitas vezes. E eu, Sônia Nascimento, vou deixar aqui meus agradecimentos à sua audiência e também deixar o contato da minha clínica, da clínica em que é aqui pertinho da rádio, é a clínica Victor Frankl. Lá nós somos 19 psicólogos, todos especialistas em logoterapia e outras especializações também. Temos a neuropsicóloga e o médico psiquiatra também. Todos somos cadastrados aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nosso WhatsApp 995066463 e o telefone da nossa secretária 2135-1804. Minha mensagem para vocês é: tão importante quanto a gente saber o que nos move, é também saber aquilo que nos impede. E só assim, gente, viveremos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.